A complexidade da bioquímica às vezes mora em não conseguir enxergar todas as vias metabólicas ativadas ou inativadas em uma dada situação, em um contexto. Então, nesse vídeo eu trago o básico sobre ciclo jejum e estado alimentado, porque é importante assim determinar que tipo de hormônio que vai variar de acordo com o estado metabólico, considerando aqui uma pessoa em repouso, né? Então não vai entrar nada de atividade física e também não entra o estresse. É só o ciclo jejum alimentado, já dá bastante trabalho essa interpretação, para que não tenha tanta confusão em ver aquele monte de via na frente e não saber qual está ativada. Já teve muitas situações de sala de aula e aqui também no YouTube que o pessoal pergunta sobre isso, sobre a cronologia dos acontecimentos bioquímicos importantes naquele contexto. Então, repetindo, é uma aula básica, né? Não chamo nem de aula, é um material básico, acessório para ajudar o pessoal em aula, ou se tiver curiosidade sobre isso. Básico somente com jejum, estado alimentado, sem considerar estresse nem atividade física. Já tenho outros vídeos aí sobre a importância da proteólise, que vai entrar aqui também em algum momento. As outras vias metabólicas, um vídeo para cada uma. Algumas vias mais complexas com a interpretação da via, então tá tudo aí. Só procurar, qualquer coisa me pergunta. Então, eu gosto de organizar assim, né, com essa letra feia aí que já conhecem, mas coloca numa escala. Se tá na frente de uma questão ou de um trabalho que tenha que fazer, ou do raciocínio por ele mesmo, né, um interesse clínico às vezes nisso, coloca um cronograminha assim do que está acontecendo naquele dia. A gente fica um tempo em jejum, eu vou usar aqui os valores de jejum de livro-texto, são livros utilizados na graduação e dependendo na pós-graduação, que tem o básico da bioquímica, né, esse básico bem entre aspas, porque não é tão simples assim. Então, coloca um cronograminha. Tem o jejum, tem uma refeição e eu tenho um espaço aqui que eu faço a digestão, que eu aumento aí na circulação o nível de uma molécula ou de outra, ou de algumas. Depois eu volto para o jejum e isso segue. Esse é o chamado ciclo jejum-estado alimentado. Aí já surgem algumas perguntas, né? Eu nem sempre como a mesma coisa. E eu posso entrar em uma dieta. Então eu decidi mudar a minha dieta e aquilo vai aparecer para o meu organismo e tem que ser processado de acordo com a composição da dieta. Aí tem vários tipos de refeição. Eu tenho rica em carboidrato, tenho aquela que é normoglicídica, que seria uma medida para atender as necessidades, né, de uma pessoa por um determinado período de horas. Eu tenho uma dieta pobre em carboidrato, mas ela tem alguma coisa ali e aquela coisa pode mudar o nível de hormônios secretados em resposta àquela dieta. Então é sempre bom cuidar e não cair em pegadinha assim. Em concurso às vezes aparece, em prova mesmo, né? Aí estou falando em graduação e para quem já se formou, de composição da dieta e perguntando se aquela dieta pode mudar aí a insulina, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com qual é a composição da dieta. Nesse ciclo, então, tem muita coisa para se perguntar, para ter clareza do contexto. Organizou no tempo, já organizou a composição, agora começa a pensar assim, que hormônio que vai variar? Né, eu tenho alterações hormonais, considere uma pessoa saudável. Né, não entra aqui diabetes de nenhum tipo, porque é um vídeo focado mesmo para um estado saudável. Eu já tenho vídeo sobre diabetes aí, então deem uma olhada se quiserem. Se eu tenho hormônios enviando sinais, né? A gente olha muito para o pâncreas, não é o único envolvido aqui, tem uma comunicação bastante intensa entre órgãos e isso se dá por hormônios, mas também não apenas, né? Eu tenho a neurotransmissão em cima do controle de glândulas, até para induzir saciedade, né, para pensar, para o organismo saber assim que já tem o suficiente de alimento. Também não trago isso nesse vídeo para não dar muito rolo. Vai ficar muito entre insulina, glucagon e adrenalina. Olhando para aquele contexto, sabe quais são os hormônios que variam, que vias que respondem a eles.
A responsiva aqui eu coloquei meio que como sinônimo de qual via é ativada, né? Que aumenta a velocidade, que aumenta ali o fluxo por uma via metabólica, o fluxo de intermediários dela, né? E algumas vias metabólicas que são atenuadas, né? Então eu vou trazer bem isso aqui. Quem é que baixa a atividade ou a velocidade, quem aumenta e por que isso? Uma grande preocupação, eu trouxe em um vídeo anterior, até que publiquei esses dias, é o organismo evitar um ciclo fútil. Por exemplo, eu vou sintetizar a glicose pela gliconeogênese no fígado, né? Olha só para ele, e eu vou ao mesmo tempo degradar aquela glicose ali no fígado naquele momento. Isso não é bom. Então vai ter sinais para evitar uma glicólise no fígado quando eu estiver em jejum ou dependendo da minha dieta, porque o fígado vai produzir glicose para outros tipos celulares consumirem. Então também tem vídeo sobre isso, né? Só a abertura do negócio já dá todo esse discurso aí para deixar bem claro que é importante saber o tempo e uma coisa cronológica e a resposta a essa dieta. Começando pelo jejum. Então monta o esqueminha, se tiver dificuldade, né, para orientar isso quando está aprendendo, ainda é normal. Então tu vai ver ali o jejum e a refeição. Mas agora, só falando nele. Esse sujeito aqui dá muito trabalho para o organismo. Esse período no qual eu não tenho a ingestão de alimento, ele é um período chamado pós-absortivo. Nesse período eu vou ter uma normo ou uma hipoglicemia. Algumas pessoas entram em hipoglicemia quando não se alimentam. É bom descobrir a causa disso. Para algumas pessoas é normal, vai muito da sua atividade, mas não se sente bem, tem que procurar orientação médica, né? Não é por vídeo aqui de YouTube que vocês vão ter a resposta sobre isso. Então investigue o seu próprio corpo, porque um é muito diferente do outro, até na mesma família. No jejum eu tenho uma glicemia normal ou abaixo do normal. Com isso, eu não vou ter aumento na secreção de insulina. Bem pelo contrário, tem que diminuir. É normal que no jejum eu não tenha uma hiperinsulinemia. É bom que eu tenha uma queda em insulina, porque eu não estou comendo nada, eu tenho até um risco de ir para a hipoglicemia. Então eu preciso do principal mantenedor da minha glicemia, que é o glucagon. Mantenedor durante o jejum, né? Porque no estado alimentado quem manda é a insulina, né? Alimentado de dieta que tenha carboidrato. Então queda na insulina e aumento no glucagon. Aí tá montando já sabe o tempo, né? Eu tô em jejum de 8, 12 horas. Aqui tu pensa já do primeiro segundo de jejum. Uma coisa que é interessante também é um estado bem alimentado, dependendo, claro, da composição da dieta, ele vai durar em torno de 2 horas. Então passou 2 horas, quer dizer que fez a digestão, já teve hiperglicemia, está absorvendo nutrientes, voltando para o jejum, como vem logo aqui, tu vai ter uma queda na glicemia, que é normal, aumento no glucagon, queda na insulina, e algumas pessoas que têm hipoglicemia podem apresentar aumento na secreção de adrenalina. Então, isso dá efeitos na pessoa, né? Quem sofre de hipoglicemia sente isso e sabe do que eu estou falando. Fica diferente a pessoa. Então, ela vai ter que se alimentar de algo, tem que talvez procurar orientação de o que é bom comer ou come uma pequena quantidade de carboidrato. Mas, de novo, procurar orientação se ainda não procurou, para saber até o que comer nesse momento, para não daqui a pouco ter uma sobrecarga em carboidrato, por exemplo, em vários períodos fora a refeição principal, né? Isso às vezes não é muito bom, vai de cada um também. Então toda essa preocupação hormonal aqui, essa alteração hormonal, melhor falando, para que eu tenha manutenção da glicemia. Então caindo a glicemia, cai a insulina, aumenta o glucagon e pode aumentar a adrenalina. Para quê? Para mobilizar determinadas reservas que vão permitir a manutenção da glicemia, porque algumas células no nosso organismo dependem de muita glicose para manterem o estado energético. Tem vídeo sobre isso, mas não custa lembrar que hemácias, as células vermelhas do sangue, no estado de jejum consomem só glicose. Se tiver ali alguma frutose aparecer, talvez até capte e consuma,
preparando a frutose e enviando para a glicólise. Mas não é o principal. O principal combustível ou substrato energético da hemácia é a glicose. Então eu preciso manter a glicemia, especialmente pelas hemácias, mas também pela medula renal, pela epiderme na pele, pelo cristalino, neurônios. É uma cambada aí que precisa de um nível normal, saudável de glicose para sobreviver. Nesse jejum, agora a gente olha um pouquinho mais focado. Está montando no tempo, está montando o raciocínio em cima dos hormônios que tiveram a concentração alterada, aí adiciona os dois aqui sem problema. Diminui a insulina e aumenta a glucagon em resposta a normo ou hipoglicemia. Não coloquei a adrenalina aqui porque ela potencializa efeitos do glucagon. Então o que eu vou falar é boa parte, é claro que o principal é o glucagon, efeitos mediados por ele, induzidos por ele, mas a adrenalina reforçaria isso, para simplificar. Não coloquei aqui para não trazer tanto o papel dela. Então, o fígado vai ter uma queda na atividade ou velocidade, depende de como vocês estão estudando isso, mas o raciocínio dá na mesma. Vai diminuir a atividade da glicólise no fígado, ou seja, o fígado não consumirá glicose no período de jejum. E isso considerando uma pessoa saudável e sem nenhuma alteração por nenhuma tragédia. Consumo de glicose diminui no fígado durante o jejum. Esse é um efeito muito forte do glucagon, direta e indiretamente sobre a glicólise hepática. Já tem vídeo aqui sobre isso também. Vai diminuir a síntese de glicogênio. Não é a hora de armazenar a glicose. Eu nem estou usando ela direito, não estou nem preparando essa glicose na glicólise, porque é de lá que vem o intermediário que eu vou usar na síntese do glicogênio, é a glicose 6-fosfato. Então, esse glicogênio eu não vou sintetizar. Agora é hora de mobilizar o glicogênio. Eu vou quebrar o glicogênio, eu vou clivar e vou formar a glicose que eu mando para a circulação. Eu vou diminuir outros processos anabólicos, a velocidade dessas vias, como síntese de lipídios em geral, a própria via das pentoses fosfato, elas diminuem bastante em atividade. Talvez vá ocorrer ali a síntese de um fosfolipídio, importante para biomembranas em geral, o fígado produz muito, até exporta isso. Então, talvez continue, mas não é algo assim como no estado alimentado de uma dieta rica em carboidrato. Tá, se eu tenho esse consumo de glicose generalizando, diminuído aqui no fígado, o que eu tenho então nele? Ele não está usando glicose, mas está usando o quê? Já vou direto para isso, né? O fígado vai fazer beta-oxidação, que é a oxidação de ácidos graxos, oriundos do tecido adiposo, e vai oxidar também os alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos. É isso que mantém o fígado num estado de jejum. Não falta, então, nutriente para ele, falando de maneira mais simples, para que ele consuma isso, oxide e produza seu ATP. Com isso, ele vai conseguir pagar energeticamente por vias que são bastante caras, como a gliconeogênese e o ciclo da ureia. Então aqui eu diminuo o consumo de glicose, eu vou travar ele, vou consumir outros combustíveis nesse fígado e vou manter vias de mobilização de reserva. Glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, que é um polímero de glicose, vai estar ali. A gliconeogênese, a síntese de glicose a partir de precursores que não são carboidrato, como lactato, alanina, glutamina, glicerol, e vou manter também a cetogênese. Então, na cetogênese eu vou produzir corpos cetônicos que são um tipo de combustível para outras células usarem, e esse uso de corpos cetônicos em outras células, como os neurônios, vai ter impacto no todo, no corpo todo. Isso é muito poderoso. Então eu tenho aqui, resumindo, fígado no jejum em resposta à queda na concentração de insulina e aumento na concentração do glucagon, deixa de usar glicose como um combustível e para vários processos outros, né, como marquei aqui, e agora ele quebra o glicogênio armazenado, produz glicose para manter a glicemia. E não passa problema nenhum, não fica limitado energeticamente, porque o consumo de outros combustíveis vai manter
o hepatócito. Beleza. Ah, mas não é só fígado, né? Aqui eu trouxe os 3 grandes que eu chamo os mais importantes aí do metabolismo humano. Na verdade, em animais quase que em geral. Continua no jejum. Queda na insulina, aumento no glucagon, mesmo raciocínio. Só que agora eu não vou olhar para fígado. Tecido adiposo entra nesse contexto. E o que interessa aqui? Devido à queda na concentração de insulina, eu vou ter menor translocação do transportador de glicose número 4, chamado aqui de GLUT4. Se vai diminuir a translocação dele para a membrana plasmática do adipócito, que é a célulazinha do tecido adiposo, vai diminuir a captação de glicose. Então, o adipócito vai diminuir a quantidade de glicose que ele tira da circulação. Beleza. E o uso dessa glicose também diminui. Vai cair bastante a velocidade ou atividade da glicólise dentro do adipócito. Ele vai consumir alguns aminoácidos, depois corpos cetônicos, vai sobreviver. Né? Não tem assim descrito que tecido adiposo consome os próprios ácidos graxos em quantidade significativa. Até uma célula do unilocular, pelo menos, que é o tecido adiposo branco, esse mais presente, né, em humanos e adultos, aí eu tenho até um citoplasma muito pobre, né, tem poucas organelas, poucas mitocôndrias, então o tecido adiposo tem uma baixa atividade metabólica, né, de descrição clássica dele, então não precisa de muito combustível, mas claro que tu tem que manter a saúde dele. Beleza, o que mais que vai acontecer ali? Nesse mesmo tecido adiposo, a mando do glucagon, por estímulo dele, né, melhor dizendo, eu tenho a lipólise, que é a quebra de triglicerídeos armazenados e secreção de ácido graxo e glicerol. Para onde vão esses aqui? Se ligam em albumina e são levados para o fígado, como eu comentei antes, para a fibra muscular, para o córtex renal, para o coração. Então imagina assim, são 4, esses exemplos só, 4 grandes destinos que são metabolicamente muito ativos, que serão mantidos por ácidos graxos que vêm da reserva mantida no triglicerídeo, aqui do tecido adiposo. Então, ácidos graxos são esse combustível importante para fígado se manter funcionando e os outros citados, e o fígado que estava, né, no papel, na folha anterior, que mantém a glicemia. Então, não é que o fígado transforme ácido graxo em glicose, não acontece isso com a maioria dos ácidos graxos. Tem uma exceção, nem vou citar agora, mas eu mantenho energeticamente o fígado. Então, isso é muito importante, né? Se não tiver energia, entre aspas, ele não consegue produzir glicose. O glicerol, que é liberado da quebra de triglicerídeos, também vai para a circulação, ele é bem solúvel no sangue e é usado no fígado para ser transformado em glicose. Então ele é um precursor gliconeogênico também. Então isso aqui é para mostrar assim, uma integração de órgãos. Fígado, dependendo de tecido adiposo, e só que isso que foi discutido aqui ainda não mostra tudo que mantém o fígado. Mostra o lado de ácidos graxos e um precursor gliconeogênico. E uma coisa importante que já surgiu pergunta aqui no YouTube, tá, ao mesmo tempo isso está acontecendo, quer dizer, eu estou em jejum, volto aqui para cima, né? Eu estou em jejum e eu tenho aumento no glucagon. Tem mais glucagon circulante. Esse glucagon que veio lá da célula alfa do pâncreas, ele está atuando no fígado e no tecido adiposo ao mesmo tempo? Sim. E ele está induzindo o efeito de glicogenólise e gliconeogênese no fígado, e induzindo a lipólise no tecido adiposo. Não existe isso de esperar consumir o glicogênio para depois mobilizar a gordura. Não confundam os locais de ação dos hormônios e as vias estimuladas. Eu consigo sim e tenho que fazer isso tudo ao mesmo tempo. E digo que nem está completo ainda o nosso raciocínio. Vai ficar pior. Então já veio a parte que é mais complexa, porque aqui o raciocínio é um pouco diferente. Tecido adiposo, em relação a músculos, tem receptor para glucagon. Fibra muscular não tem receptor para glucagon. Por isso que eu risquei. Então, o glucagon não age em músculos.
Se eu estou considerando uma pessoa em jejum, mas em repouso, eu não tenho uma adrenalina na jogada para dizer que tem um hormônio chegando na fibra muscular induzindo algo. E eu também não tenho o sinal local da fibra muscular, representado principalmente por cálcio e adenosina monofosfato, o AMP, para dizer assim que o músculo sabe que está em atividade ou que precisa mobilizar alguma reserva dele, como o glicogênio. Então, o raciocínio para o músculo, nesse contexto que está sendo analisado, é a queda na insulina por si só vai causar efeitos aqui, ou melhor, vai levar a consequências que vão mudar o panorama metabólico da fibra muscular. Esse é o raciocínio. Tu não considera o aumento no glucagon. Sim, ele está acontecendo, mas não age no músculo. Então isso é legal não esquecer. Fazer o quê, né? O nosso corpo é cheio de célula, organizado em porções, e dentro do mesmo órgão tu ainda tem diferenças. Né? O fígado mesmo tem zonas diferentes, onde coisas diferentes acontecem de acordo com o momento. E até a oxigenação muda ao longo do fígado, falando assim de maneira grosseira. Conforme o sangue percorre ali, o oxigênio é consumido e tu tem um efeito diferente, mais pro, entre aspas, final dele, né? Falando de maneira bem grosseira. Então imagina só quando tu pega um órgão e compara com o outro. Quanta diferença não tem. E aqui eu nem estou considerando ainda a expressão gênica, que é importante para reconhecer os efeitos de hormônio num órgão. Né? Isso já foi falado em outros vídeos, senão eu não vou calar a boca aqui de tanto que eu vou falar. Então, músculos não considera glucagon, porque ele não age nesse tipo de órgão. Eu vou ter, pela mera queda em insulina, uma diminuição na captação e no uso de glicose, porque também na fibra muscular eu considero o GLUT4, transportador de glicose número 4, que sem insulina não estará translocando para a membrana da fibra muscular. Existe um mecanismo intrínseco do músculo quando trabalha numa dada atividade, quando é mais intensa, que o GLUT4 até migra para a membrana da fibra muscular e fica lá. Mas é em atividade, daí pode até acontecer no jejum, como é o mais usual. Mas agora que a gente está falando em repouso e eu não coloquei atividade física nesse raciocínio, considere que essa pessoa em jejum, devido à queda na insulinemia, né, que é a concentração de glicose circulante, teve uma queda também no movimento de GLUT4 indo para a membrana da fibra. Então não vai captar a glicose, levando a uma queda na atividade da glicólise e uma queda na glicogênese. Isso porque a insulina estimula a síntese de glicogênio no músculo. Se eu tenho menos insulina circulante, isso aqui vai ser verdade. Aqui eu coloquei um aviso, né, de que a glicólise muscular vai diminuir no jejum se eu estiver em repouso. Não se esqueçam disso. Se eu estiver em repouso, beleza. Se estiver em atividade, depende. Porque uma atividade intensa anaeróbica, mesmo no jejum, vai levar uma glicogenólise e uma glicólise simultâneas na fibra muscular. Então agora fica mais claro por que eu não quis colocar atividade física aqui. Tem vídeo aí já, né? Eu falei no metabolismo do glicogênio e mais algumas coisas, que ali vai ter atividade física. Qualquer coisa aí pergunta. Então o que eu considero também, junto desses efeitos no metabolismo de glicose na fibra muscular, quando estou em jejum, é legal pensar o que vem a mais de que queda na insulinemia leva a aumento na proteólise muscular. Então eu tenho aqui que no jejum eu vou ter aumento na proteólise muscular, mas não devido ao glucagon. Não é nem devido à adrenalina, é devido à queda na quantidade de insulina circulante. Então, isso é um efeito gera efeitos muito poderosos. Esse é algo que falta às vezes no livro, está mais claro, né? Que a queda no nível de algum hormônio também gera efeitos. Então, voltando rapidinho, eu tenho fígado que deixa de consumir glicose e prepara a glicose para os outros, tecido adiposo que recebe sinal do glucagon e inicia sua lipólise,
para abastecer outros tipos celulares, e o músculo, que não responde ao glucagon, mas vai perceber a queda na insulinemia, vai fazer a sua proteólise e vai deixar de consumir glicose. O que isso está dizendo? Que eu tenho uma economia de glicose. O que o músculo vai consumir? Ácido graxo, como citado antes, e aminoácidos oriundos da própria proteólise. Isso aqui é uma sacada legal, assim, já tem um vídeo só da proteólise, mas fica em livro de novo, né? A maioria deles diz assim, eu uso aminoácido na gliconeogênese. Legal, então isso eu já entendi, mas do que vive o meu músculo quando eu não estou comendo nada? Ah, ele consome ácido graxo. Mas e o que mais? Porque só ácido graxo não mantém célula nenhuma do nosso corpo. Preciso combinar com alfa-cetoácido derivado de aminoácido para ter o ciclo de Krebs ativo. Porque o ciclo de Krebs vai estar ativo na saúde e na doença, como eu falo, em repouso ou em atividade. Vai considerando o corpo todo. Vai depender de oxigênio indiretamente, mas o resto do corpo que não está nem aí para uma contração muscular, porque não está acontecendo ali, vai manter o seu ciclo de Krebs. E do que ele é mantido? Então isso é importante dar uma olhada no ciclo de Krebs, tem vídeo aí também, mas já vai sacar o que eu estou dizendo. Quando tu degrada um ácido graxo, não interessa onde, na beta-oxidação pelo menos ele vai render acetil-CoA, NADH e FADH2. Esse acetil-CoA vai direto para o ciclo de Krebs. Uma parte pode ir para a cetogênese no fígado, mas no ciclo de Krebs o acetil-CoA, o acetil-coenzima A precisa de oxaloacetato para se condensar com esse e formar o citrato. Aí o ciclo de Krebs começou. Mas de onde vem o oxaloacetato? Aí eu precisei dar anaplerose, alfa-cetoácido, derivado de aminoácido e por aí vai. Então tem vídeo aí, mas qualquer coisa repetindo isso, pergunta aí, não tem problema. Agora vem uma outra questão. Tá, falou um monte aí do jejum, citou fígado, músculo e o tecido adiposo. Esses três estão integrados para manter a glicemia e para manter a saúde aí do organismo como um todo. Tá, mas agora vem uma refeição, né? O sujeito ficou ali 8, 12 horas em jejum e ele vai para uma refeição e essa refeição tem uma dada composição e uma quantidade. Um pão de queijo isolado ali na minha vida não é uma refeição. Eu ingeri alguma coisa, mas provavelmente ele não induziu uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia. Essa composição da dieta é que às vezes dá uma bugada na galera. Tu pergunta assim, uma questão verdadeiro ou falso, ou certo e errado. O estado alimentado sempre causa hiperinsulinemia. É verdadeiro ou é falso? O estado alimentado sempre causa hiperinsulinemia? Não, é mentira, porque nem sempre eu tenho carboidrato na minha dieta. Ácido graxo, em muito menor intensidade, até estimula a secreção de insulina, mas é muito pouco e é muito de dado experimental, não é uma coisa tão de dado em humano. Nem todos os humanos respondem bem a ácido graxo em relação à insulina. Alguns aminoácidos aumentam a secreção de insulina também, mas combinados com glicose. Então não é sozinho que o aminoácido tem um grande efeito sobre a insulina. Há dados contraditórios publicados. E por isso que isso nem sempre vai para livro de graduação. Porque tu ensina o básico ali, depois tu vai mostrando que tem um monte de asterisco. E aqui eu já trago essa questão. Tu tem uma refeição e eu vou olhar em primeiro lugar para a composição dela. Tem ou não carboidrato? Ah, tem. É uma normoglicídica recomendada, perfeitinha ali, quase clínica. Mas não, é uma pobre em carboidrato porque eu entrei em uma dieta aí, sei lá por quê. Eu que tenho essa dieta rica em proteína, ou é rica em lipídio, ou rica em ambos, mas não tem carboidrato, ou é muito pouco. Lembrando que fibra vegetal é carboidrato também, mas a gente não digere. A microbiota intestinal vai digerir e vai formar produtos que às vezes são bons ali só para ela. A quantidade, beleza, quantidade agora, eu comi pouco ou comi muito? Foi suficiente para elevar a glicemia? Ou é o exemplo do pão de queijo? Foi só um, claro, um pequenininho, né? Não um gigantesco. Secretará a insulina? Ou seja, o que eu tenho de carboidrato naquela dieta ali é o suficiente para secretar a insulina? Ah, não sei, mas tem que raciocinar em cima disso.
Aí o que eu tenho? A dieta com carboidrato, para resumir isso aqui, eu também já trouxe de uma forma ou de outra em outros vídeos. Já tem vídeo da dieta hiperproteica aí, né? Ajuda a raciocinar isso aqui. Eu tenho na dieta com carboidrato, aumenta a glicemia. Aumenta, então, o nível de glicose no sangue. O pâncreas responde e libera a insulina. E ele mesmo vai deixar de secretar glucagon. Secreta muito menos, né? Não é zerado, não. Esse hormônio aqui é um hormônio muito importante para a gente não colapsar. No jejum é ele que é o mantenedor da glicemia. Isso me leva, com o aumento na quantidade de insulina circulante, a um estado de anabolismo, principalmente. Claro que vai ter um catabolismo acontecendo, nunca é 100% um e o outro é aniquilado. Mas eu vou ter um que prepondera, então vai ser o anabolismo agora. Se eu fiz uma dieta, uma refeição que tem carboidrato, eu consigo captar e consumir essa glicose. Na prática tá sobrando, tu tem um monte de glicose circulante e é muito bom que tu tire essa glicose do sangue. Porque se não acontecer isso, então tu tem resistência à insulina, intolerância à glicose, tem dificuldade de normalizar a glicemia depois da dieta. Aí tá falando em alguém que tem resistência à insulina, numa síndrome metabólica, num pré-diabetes, como se fala, ou já está entrando em um diabetes tipo 2 ou 1, dependendo do que causou diabetes tipo 1. Então, o que eu tenho nesse contexto de pessoa saudável é uma resposta à insulina que vai, no organismo como um todo, permitir que eu capte e consuma mais glicose. Mas essa captação é aquela que depende do transportador de glicose número 4, o GLUT4. Muito, muito importante em tecido adiposo e fibras musculares em geral, incluindo no coração. Aí eu tenho a ida dele para a membrana, a translocação do GLUT4 para a membrana, capta a glicose e pode consumir na glicólise, síntese de glicogênio, dependendo do tipo celular. Então eu tenho generalizado aumento na glicólise, na glicogênese, na via das pentoses fosfato, na síntese de lipídios e outras vias que dependam da glicose ou de derivados da glicólise. Ou seja, isso tudo vai me levar, o somatório disso em várias células diferentes, cada célula com a sua biologia, a um consumo elevado de glicose, mas porque agora pode, porque comeu, porque ingeriu algo que tinha carboidrato. Se a dieta é pobre em carboidrato, considerando o pessoal que fala que não tem carboidrato, claro que sempre tem, né? Mas tudo bem, leigo fala do jeito que quiser. A gente que já tem uma formação nisso ou está tendo é que já não pode falar de qualquer jeito. Então, dieta pobre em carboidrato saiu do jejum com essa refeição. Por que eu já coloquei de cara que é uma situação similar ao jejum? Porque a dieta é pobre em carboidrato. Se ela é pobre em carboidrato, ela não eleva a secreção da insulina. Aí eu tenho uma situação muito parecida com a do jejum. É o glucagon que está mandando no pedaço. Não teve ali nenhum estímulo para diminuir a secreção do glucagon. Eu não vou elevar a secreção da insulina e o conjunto insulina e glicose não será potente o bastante para diminuir o efeito do glucagon. Porque é isso que acontece na dieta que tem carboidrato. Insulina mais glicose diminuindo a secreção do glucagon. Aí a insulina vai ser o hormônio mais importante em relação ao metabolismo de carboidratos quando eu ingerir carboidrato. Se eu não ingerir, até é bom que ela não se eleve muito. Vai modular um pouquinho, como eu falei antes, porque alguns aminoácidos, alguns ácidos graxos induzem a secreção de insulina, mas não é nada comparado ao efeito de glicose, de carboidratos, né, para se falar dessa maneira. Então, a situação similar ao jejum é, se eu ingerir algo que é pobre em carboidrato, eu tenho que continuar mobilizando as minhas reservas para manter o fígado funcional o bastante, para que ele produza a glicose e envie para a circulação. Aqui a preocupação é com a manutenção da glicogenólise, mas essa glicogenólise vai depender de quanto que eu tenho ainda de glicogênio no fígado restante do meu jejum, porque eu vim de um jejum de 8, 12 horas e agora eu vou me alimentar de algo que não tem carboidrato.
Tá, então dependendo da pessoa já tem pouco glicogênio ali. Então ela não está mais... A manutenção da glicemia não depende tanto da glicogenólise, mas depende muito mais da gliconeogênese. Aí tem que estudar cada pessoa, né? Se é uma pessoa que é muito mais dependente de gliconeogênese, porque rápido ela extingue o glicogênio hepático, então essa via aqui vai exigir uma manutenção do estado energético diferente do que aquela ali exige. Essa aqui é muito mais cara, aquela ali não. Aquela ali quebra o que está pronto e libera, já era. A gliconeogênese não, consome ATP e GTP, e uma quantidade alta até por molécula de glicose produzida. Com isso eu vou ter necessidade de manter a lipólise, o ciclo da ureia, por causa da proteólise muscular que vai seguir, eu vou ter alguma amônia liberada, eu vou ter algum aspartato, quando isso surgir no fígado eu tenho que empacotar, entre aspas, e formar a ureia e mandar embora. Também custa ATP. É caro lidar com amônia, é caro processar aminoácidos no contexto do ciclo da ureia. Então, duas vias que vão ocorrer ao mesmo tempo no fígado. Não só essas, né? Tem muito mais coisa. A cetogênese, por exemplo, vai estar no pacote. Tu já estava em jejum, 8 ou 12 horas. Já foi o suficiente para estimular a cetogênese. Para um bom grupo de pessoas, para não dizer a maioria. Essa cetogênese vai continuar mesmo com a pessoa alimentada. Por quê? Porque a dieta é pobre em carboidrato, não elevou a secreção de insulina. Então a cetogênese vai continuar. Por isso que se fala em dieta cetogênica. É aquela que induz a cetogênese para a produção de corpos cetônicos e manutenção de diversos tipos celulares com na ausência de uma normo ou hiperglicemia. Na verdade, mais na ausência de uma hiperglicemia, né? Porque é uma dieta que não elevou a concentração de glicose. Então eu mantenho o meu organismo num contexto bem parecido com o do jejum. Eu botei o exemplo de algo que já tem em vídeo aqui em mais detalhes, né? Porque esse aqui já vai ficar um vídeo muito longo. Dieta hiperproteica eleva a secreção de glucagon e muitas vezes acima daquilo observado durante o jejum. Então isso vai levar a um catabolismo muito mais intenso que o anabolismo, que seria induzido por insulina e talvez um hormônio do crescimento. Coloquei aqui o GH quando é uma dieta hiperproteica. Mas esse catabolismo é muito importante para que eu tenha a manutenção da glicemia. Pensa assim para resumir e já ir terminando com o vídeo. Dieta sem carboidrato, entre aspas, exige manutenção da glicemia. Não veio carboidrato suficiente da minha dieta, então eu vou ter que produzir esse carboidrato, a glicose, nesse meu estado alimentado, igual eu estava fazendo no jejum. Isso é interessante quando a pessoa tem a necessidade de emagrecimento por causas clínicas ou estéticas do seu objetivo, quando a dieta é parte do tratamento para erros inatos do metabolismo, então tu tem essas consequências também catabólicas, acaba gerando, dependendo da pessoa, emagrecimento. Então isso requer um cuidado, um acompanhamento de profissionais da saúde, de novo, não por vídeo no YouTube, né? Porque isso aqui são vídeos gerais de aulas, outras pessoas falam de maneira muito genérica, como se todo mundo tivesse o mesmo corpo, isso é muito errado, e consulta não se faz pelo YouTube, né? Ali a pessoa fala genérico, eu acho isso um pouco preocupante. Mas voltando para cá, dieta sem carboidrato exige manutenção da glicemia, e aí essa glicemia tem que ser mantida, porque tem muitas células, tecidos e órgãos que precisam de glicose no estado de jejum ou alimentado de dieta pobre em carboidrato, porque pela biologia delas é o combustível que elas conseguem usar. Exemplo, hemácia de novo, não tem mitocôndria, então não pode usar ácido graxo, nem corpos cetônicos, nem alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos. Usa glicose e era isso. Cristalino, pouco oxigenado, pouco vascularizado, as células vão perdendo mitocôndria ao longo da vida, então vai ser muito similar à hemácia. A epiderme na pele, avascular, chega menos oxigênio, tem mitocôndria, mas com menos oxigênio essa mitocôndria não é tão ativa,
na oxidação de ácido graxo, de aminoácidos, derivados e etc. E para esses aqui, a medula renal é pouco vascularizada, cartilagem não é vascularizada, então parecido com epiderme no contexto bioenergético. E sistema nervoso central é aquela velha história. Neurônio adora glicose ou um lactato. O que oferecer para ele, ele pega, mas vai depender da sua atividade. Então, vou ficando por aqui. Falei demais, mas é uma informação que eu via que faltava. Assim. Isso aqui é para tentar agregar um corpo inteiro na tua frente quando ele não está alimentado de carboidrato ou nem está alimentado. Para tentar raciocinar em cima disso. Qualquer coisa, deixa dúvida aí, na medida do possível eu respondo. Obrigado, até mais.